é uma satisfação para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos receber, nesta ocasião, integrantes da rede Lawfare Nunca Mais. Eu quero saudar a nossa conselheira Luísa de Marilac, que propôs a inserção deste tema. Passo para ela a palavra para que possa coordenar e apresentar também esses integrantes. Satisfação aqui recebê-los todos, em especial nosso ex-governador aqui do Distrito Federal. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Muita honra assim, que a gente recebe, né, essa rede que vem buscando por mais justiça. Acho que, nesse ponto, é um ponto que nos aproxima muito. Né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem discutido, estava discutindo agora há pouco mesmo, os mecanismos de aperfeiçoamento da justiça, né, para que a justiça ela possa ser reparadora dos direitos humanos, para que possa haver a responsabilização, para que a gente possa não repetir, né, as violações de direitos humanos. Então, eu penso que é justamente nesse esteio, né, que se organiza essa rede Lawfare Nunca Mais. E aí tive um encontro, né, com Cleide Martins, no momento do lançamento do Observatório de Justiça e Democracia pela ABJD, e nesse encontro, a partir do nosso diálogo, né, ficou assim, patente que a apresentação dessa rede aqui no Conselho, né, como uma possibilidade, né, de articulação de questões conjuntas, de colaboração também, fosse muito importante. Então, daí a proposta dessa pauta, vice-presidente André e colegas. Eu deixaria que eles próprios se apresentassem, né? Eu acho que a gente poderia começar aqui com a Cleide Martins, e eles próprios fizessem as suas apresentações e trouxessem as questões que dialogam aqui com esse Conselho Nacional de Direitos Humanos. Perfeito, conselheira. Mais uma vez, agradecendo a presença do doutor Agnello Queiroz e toda a rede. Muito obrigado pela presença. Então, a gente passa a palavra para a presidenta e, na sequência, cada um pode se apresentar conforme queiram. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão nos assistindo aqui nesse plenário e aos que não estão aqui conosco, mas que também nos assistem pelo link do YouTube, que a Luísa gentilmente compartilhou conosco. Há alguns de nós também que vão participar remotamente. Eu enviei os nomes para que fossem aceitos na sala virtual. Muito obrigada, Luísa, por ter feito esse convite a nós. Muito obrigada, Conselho Nacional de Direitos Humanos, por ter aberto essa pauta para o debate dessa questão tão importante. Nós viemos aqui falar de guerra. A guerra começou no Brasil em 2003, quando o primeiro presidente operário assumiu a presidência do país. Naquele mesmo ano, quando da criação do conteúdo nacional, o Brasil foi inserido em 3 das 7 preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos. Nós passamos a ser ameaça à segurança dos Estados Unidos. Daí, para começarem as acusações ilegítimas de corrupção, não se passou nenhum ano, já havia uma operação que acusava o presidente e alguns dos seus principais assessores de organização criminosa. Com essas acusações de corrupção, acusações às vezes ilegítimas, às vezes frívolas, mas eminentemente falsas, né? Quando a gente diz ilegítimas, são acusações mentirosas que são imputadas aos nossos companheiros, com as quais eles são estigmatizados. Se pretende deslegitimar, perseguir e aniquilar pessoas que estejam trabalhando para a realização de direitos sociais, para a criação de políticas públicas. Em 2005, quando teve início a primeira batalha desta guerra aqui no Brasil, numa operação chamada Ação Penal 470, as pessoas que detinham poder para deter a guerra, sob nosso ponto de vista, furaram um buraco no chão, enfiaram suas cabeças no buraco e continuam na mesma posição. Embora a guerra venha recrudescendo a cada dia e as operações elas já atingiram governadores, Agnello Queiroz, Fernando Pimentel, Ricardo Coutinho, Pezão, dentre outros.
prefeitos, Márcia Lucena, Cláudio de Mauro, não dá para dizer todos os nomes aqui, eu acho que a gente só tem 1 hora e eu acho que eu precisaria de 25.000 horas para dizer o nome de todas as pessoas que são prefeitos, vereadores, deputados, senadores, vítimas de corrupção. E a gente percebe que a guerra que se instaura contra essas pessoas sob acusações ilegítimas de corrupção é uma guerra contra a segurança alimentar, contra o direito à água como um bem público, contra o investimento de fundos de trabalhadores em pensão complementar, no investimento em infraestrutura no país. São servidores do BNDES, são servidores das secretarias de saúde, são professores das universidades. Você pode começar, coloca o nome de todas as universidades federais, CGU, corrupção, começa lá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Operação PHD, tem uma organização criminosa lá. E são os professores que são acusados. Em Santa Catarina, a Operação Ouvido Mocos matou o reitor. Imagino que o Acioli esteja me assistindo, ele é irmão do reitor. O fato das acusações ilegítimas de corrupção que se lançaram contra o reitor Acioli Cacilier tê-lo matado não refreou a ânsia dessas pessoas que estão a serviço do Deus Mercado de impedir ciência e tecnologia no nosso país. Ainda se encontram na Universidade Federal de Santa Catarina, perseguidos sob acusações ilegítimas de corrupção, respondendo a processos criminais ou então processos administrativos disciplinar, 6 outros professores, assim como usar professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É possível que vocês saibam que um dos reitores, o Aloísio, morreu em decorrência dessa operação ilegítima de corrupção, com essa operação de guerra. O professor Carlos Levi está condenado, junto com outros colegas que são professores, e não é por acaso que em Minas Gerais também tem uma operação contra o FMG, Esperança Equilibrista. Outras universidades que nem nos autorizam a citar o nome também estão, nesse exato momento, sendo vitimadas por esse tipo de prática, porque o objetivo é impedir que desenvolvamos ciência e tecnologia, o objetivo é nos transformar numa fazenda exportadora de commodity, e é por isso que a Petrobras foi atacada, que aquele tesouro de R$1 trilhão que foi encontrado no fundo do mar já vitimou Guilherme Estrela, Graça Foster e muitos outros. É por isso que os trabalhadores dos fundos de pensão também são vitimados. Nós, enquanto estávamos no momento da transição, depois que já havíamos vencido as eleições mais uma vez, tentamos incidir perante aquela equipe de transição para que se formulassem políticas públicas para atender o convite do Papa. É preciso detectar e neutralizar o lawfare. Não obtivemos êxito. A gente, depois que o governo tomou posse, desde janeiro do ano passado, temos tentado abrir uma porta de diálogo com o governo, e, até o presente momento, embora tenhamos sido por 2 vezes recebidas no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a gente não tem uma política sequer esboçada e as vítimas estão aí sob fortes violações dos seus direitos. Aqui está do meu lado uma pessoa que declara ter tido sua morte civil decretada, aqui está uma pessoa que responde 20 e tantos processos, acusações ilegítimas de corrupção em qualquer lugar do Brasil. Outro dia me ligou o advogado dele, disse que colocou o CPF dele e apareceu um processo em Goiás. Pode colocar o CPF dele que vocês vão encontrar acusações em tudo quanto é lugar do Brasil. Aqui está a Márcia Lucena, ex-prefeita do Conde. Até hoje, depois de 5 anos, não tem sequer o direito a um julgamento justo. Perdura por 5 anos uma acusação ilegítima de corrupção contra ela, assim como contra outras pessoas na Paraíba. Perseguições essas que impõem cautelares abusivas, mas que é extensiva à família, persegue familiares das pessoas, no caso, o governador Ricardo Coutinho, que, junto com ela, responde essa Operação Calvário, a qual já foi caracterizada como um nonsense judicial pela ministra Carmen Lúcia, mas tem razão a ministra Carmen Lúcia, pois 10 juízes já se avocaram de suspeitos para não julgarem o caso. Não tem competência fixada. A Márcia quis vir a Brasília, eu me lembrei que, quando cheguei aqui, que ali está aquele órgão dos municípios, né? E ela vinha com tornozeleira. Tornozeleira por quê? A Márcia é uma professora, né? Enfim, as violações a direitos humanos não cabem no tempo que nós temos aqui nessa reunião. O fato é que, no ano passado, quando o governo criou a oportunidade de sugerir no plano plurianual uma proposta, nós criamos a proposta da Rede Nacional de Monitoramento e Combate ao Lawfare. Essa proposta foi a 78ª proposta mais votada dentre as 700 que foram apresentadas, a 7ª mais votada dentre as que foram dirigidas ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. No entanto, dessa proposta nós não tivemos nenhuma resposta, nenhum encaminhamento. Eu estimo que
o nosso tempo está expirando. A gente tem aqui uma ampulheta virada e, daqui a pouco, outras operações sobrevirão, porque é o que está acontecendo nesse exato momento no Chile. Daniel Radui, prefeito da Recoleta, está preso injustamente. O presidente da Colômbia está sob intensa perseguição. Outro dia esteve o presidente da Espanha, outro dia esteve o presidente de Portugal. Em 24 horas, sob uma acusação ilegítima de corrupção, se derruba um presidente. Enfim, é preciso que o governo brasileiro faça o seu papel, porque tem sido o Estado brasileiro inteiro que tem sido colocado na destituição da Márcia Lucena dos seus direitos fundamentais de pessoa humana. São pessoas que, como a Andréa, com suas vidas interrompidas, com sua morte civil decretada, não têm acesso ao emprego, à renda, enfim, crédito. Eu não quero tomar todo o tempo dessa reunião, porque eu vim aqui só para apresentar a nossa proposta para a criação de um observatório do Lawfare dentro do governo. A gente tem esse projeto elaborado com todos os passos escritos e que depois a presidência do Brasil assuma o papel de coordenar a criação dessa rede nacional de monitoramento e combate à Lawfare, porque a democracia brasileira e a democracia do mundo precisa dessa rede, precisa dessa proteção, como nos advertiu o Papa Francisco. É preciso detectar e neutralizar o Lawfare. Eu vou agora passar para o Torelli, para ele falar um pouquinho de si, das violações aos direitos dele que vêm ocorrendo. Bom, boa tarde a todos. Eu fico muito honrado de ter essa oportunidade, porque há 8 anos a gente vem sendo perseguido seguidamente e tem batido em todas as portas, e as portas, infelizmente, não se abrem, né? Eu sou um dos ditos réus da Operação Greenfield, uma operação que foi dirigida contra os diretores e técnicos e conselheiros dos fundos de pensão, né? Ela se iniciou em 2016, mas começou a ser gestada alguns anos antes, né? Inclusive numa CPI que foi instaurada no Congresso sob pedido de alguns deputados ligados ao PSDB na época. Bom, a Operação Greenfield, ela visou, como eu disse, os dirigentes de fundos de pensão. Nós fomos, sem ser ouvidos, né? Vários nossos colegas foram presos por prisão temporária, outros, como eu, foram vítimas da condução coercitiva, isso sem antes ter prestado qualquer depoimento, né? Fomos acusados de gestão fraudulenta, gestão temerária, e os processos são... Cada um de nós responde a dezenas de processos. Eu tive fazendo as contas, só eu, entre criminais, cíveis, administrativos, no TCU, eu respondo a cerca de 40 processos. Bom, o que aconteceu? Os processos estão parados, né? Não houve nenhum julgamento até hoje. Eu fui apenas uma vez, em um único processo, ouvido na Justiça. Quer dizer, então, em 8 anos, eu prestei um único depoimento na Justiça. A Justiça não responde às nossas petições, simplesmente os processos estão parados. Agora, o que há de mais assustador na Operação Greenfield não é propriamente a Justiça, é a sua conivência com o papel do Ministério Público, não é? Nós fomos atacados, literalmente, por um conjunto de procuradores, liderados por um procurador que está envolvido em várias ações similares, que é o Anselmo Henrique Lopes, né? Fomos acusados de, como eu falei, de gestão fraudulenta, e nunca fomos ouvidos, né? Quer dizer, então, o cara te acusa, não te ouve só pessoas que lhe são convenientes, né? Eu me dirigi ao Ministério Público, depois da condução coercitiva, por iniciativa própria, e o procurei. Ele teve simplesmente a audácia de falar para mim assim: ou você faz uma delação premiada, ou nós não vamos te ouvir. Então, não ouviu, até hoje, né? E o que é estranho é que não é um comportamento individual no Ministério Público. As petições da Operação Greenfield são assinadas por 10, 12, 15 procuradores. É um negócio impressionante, né? E sempre articulando para nos ligar ao Partido dos Trabalhadores, né, e a empresas com as quais a gente não tem nenhuma ligação.
Vocês sabem muito bem que a vida de uma pessoa hoje está no celular, né? Quando eu fui objeto da condução coercitiva, eles foram até a minha casa, mais de 10 homens fortemente armados, em 3 viaturas da Polícia Federal, às 6 horas da manhã, entraram na minha casa, estavam eu, minha mulher e 2 filhos, eles entraram gritando assim, cadê o cofre? Cadê o cofre? Né? Revistaram minha casa toda, naturalmente não acharam nada, né? Eu fui até a Polícia Federal, fiquei lá cerca de 1 hora e me liberaram. Tá? Bom, só que daí em diante foi uma sucessão, aliás, ainda houve outra busca e apreensão na minha casa, né? Uma segunda busca e apreensão, e daí, então, são 8 anos seguidos de dezenas de processos e a gente não é escutado. Né? Então, o que acontece? Nós já procuramos, agora no governo Lula, que antes a gente não tinha com quem falar. Então, nós íamos ao Judiciário. O Judiciário não respondia às nossas petições. Né? O Ministério Público, tampouco. Né? Então, agora, no governo Lula, nós já encaminhamos solicitações à Presidência da República, já encaminhamos solicitações à Caixa Econômica Federal, que é a patrocinadora do fundo ao qual eu dirigi, fui um dos dirigentes entre 2009 e 2011, já a Caixa e a Previc, né, que é a Previdência Privada. Então, nós estamos aqui fazendo esse apelo a vocês, né, que prestem atenção para essa situação, porque, infelizmente, nós temos clamado no deserto até agora, não há julgamento, nós não temos oportunidade de ser escutados, né? Por obrigação legal, a Fundação e a Caixa Econômica seriam obrigados a pagar os nossos honorários advocatícios, não pagam, né? O Ministério Público determinou que eles não pagassem os honorários. Simplesmente, vocês imaginam responder a 40 processos simultaneamente, as suas despesas financeiras e o abalo psicológico e emocional que isso causa à pessoa e a toda a sua família. Bom, eu me despeço aqui, porque eu sei que o tempo é curto, mas agradeço a oitiva e me coloco à disposição desse conselho para qualquer hora e qualquer momento comparecer aqui para prestar qualquer esclarecimento. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. O Felipe vai completar 70 anos esse ano, eu estou revelando a idade dele aqui, para dizer que, se ele não tiver direito a um julgamento após 7 anos de ter sido citado, está cumprindo bens bloqueados, cautelares, abusivas, ele não terá o direito de ter restaurada a honra dele. Então, a gente precisa agir para que o Felipe Torelli tenha o direito restaurado. Eu vou passar a palavra para a Andréia. Boa tarde. Queria agradecer aqui o espaço. Depois do pessoal do Lawfare, são as segundas pessoas que estão escutando a minha história, ninguém nunca me escutou. Então, queria agradecer também, como o Torelli falou, eu estou indo para o 6º ano de uma operação também da Greenfield, uma operação que até hoje eu não entendi por que eu fui chamado para ela. Eu tenho quase 30 anos de mercado financeiro, nunca sequer tomei uma advertência. Já trabalhei na Previc, já trabalhei em órgãos reguladores fiscalizadores, Conselho Monetário Nacional, na época que eu fui do governo Fernando Henrique Cardoso. Fiz a transição para o governo PT, tenho uma excelente relação com o pessoal, sempre fui técnica, nunca fui uma pessoa de ter questões políticas para alcançar qualquer cargo. E aí eu fui convidada para trabalhar no BRB. E eu morava no Rio, inclusive, eu sou de Brasília, mas eu morava no Rio nessa época, e fui assumir um cargo que eu fui convidada pelo banco para trabalhar, porque não tinha uma certificação. Ninguém do banco tinha a certificação que eu tinha de mercado de capitais. E eram 3.500 funcionários do banco, apenas eu e mais 2 pessoas tínhamos essa certificação. Bom, passaram-se os anos, eu trabalhei 4 anos e meio lá, nunca tive um problema com o Banco Central, com o CVM, com o Previc, com ninguém. Após a operação Greenfield, a operação Circos Máximos, eu fui levada, eu estava, inclusive, na CVM nesse dia, me pegaram dentro do avião, me algemaram, me levaram para a Polícia Federal, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Eu e na época, o presidente da BRB-DTVM, que é a empresa responsável pelos fundos de investimentos do Banco BRB. Nesse dia, levaram 22 pessoas presas por prisão temporária. Não foi nem condução coercitiva nessa época, que
A operação foi a primeira operação do Ministério Público após o Supremo falar que a condição coercitiva não era, que era uma coisa ilegal, não poderia ser usada da forma que eles estavam usando. Aí eles conseguiram inovar e levaram por prisão temporária. Eu fui levada, eu fui das 22 pessoas, apenas 2 falaram, eu e um outro diretor, esse diretor-presidente. Eu fiquei 8 horas depondo e não entendendo por que os caras estavam me perguntando tudo aquilo. Eu fui entrevistado, inclusive, pelo Anselmo. E ele é uma pessoa extremamente despreparada para a função, por as questões psicológicas mesmo, sabe? Porque a pessoa gritava, ela batia na mesa quando ela não ouvia a resposta que ele queria escutar. Pelas perguntas que me fizeram, as pessoas estavam me perguntando, não entendiam nada do que estavam tratando, repetiam perguntas que não existiam no mercado financeiro, a ponto de eu falar assim, olha, o que o senhor está me perguntando, senhor procurador, não existe. Eu quero entender o que o senhor quer para eu poder responder o que o senhor quer. Por que você não procurou o Ministério Público antes? Eu falei, eu procurei, o senhor nunca me recebeu. Está aí o e-mail que eu pedi uma audiência com vocês para falar o que estava acontecendo. E eu fui levada, depois eu descobri, por um delator que foi preso numa operação anterior, uma pessoa que extremamente corrupta no mercado, já era conhecida no mercado há mais de 20 anos por fazer corrupção no mercado financeiro, e contou um monte de mentira a meu respeito, e simplesmente o Ministério Público acatou as mentiras desse cara e me levou, e eu fiquei 4 dias presa na Polícia Federal. Eu fiquei 2 dias na Polícia Federal do aeroporto, e 2 dias depois eu fui levada para a superintendência. No aeroporto era ruim, mas era melhor do que na superintendência. Na superintendência tinha rato na minha cela. Eu não tinha lugar onde deitar, porque o colchão era impossível de deitar. Assim, as condições eram péssimas de higiene. Eles ficavam fazendo terrorismo comigo, dizendo que se eu não falasse o que eu sabia, eu ia ser mandada para a Colmeia, que era o presídio feminino aqui de Brasília. E depois de 4 dias lá, o próprio Ministério Público me liberou, mandou me liberar porque eu tinha falado muita coisa que tinha acontecido, mas eu não entendia por que eu estava sendo levada, tendo visto que eu tinha feito uma denúncia da situação do banco, e essa situação já está sendo investigada desde 2017 pela CVM. E eles chegaram nessa operação em janeiro de 2019. Ou seja, eles estavam 3 anos atrasados, porque a operação foi em 2016, chegaram em 2019, de uma operação que desde 2017 estava sendo já tratada pelo órgão fiscalizador. Então, depois de 5 anos, quase 6 anos dessa operação, eu não tenho emprego, porque as cautelares que eles me imporam falam o seguinte, eu não posso trabalhar em mercado de capitais, eu não posso exercer minha única função, que é ser gestor de fundos de investimento, que é uma certificação que hoje apenas 3 mil profissionais têm no mercado no Brasil inteiro, que é o CGA. Fora isso, é um título americano que chama CFA, mas no Brasil o CGA é reconhecido como o mesmo peso do CFA. E aí você vai para o mercado financeiro, você não passa em nenhuma concorrência feita por headhunter, que a gente fala no mercado, porque o teu nome está lá maculado. Eu nem denunciada fui, tá, gente? Nem denunciada eu fui. Eu fui presa e não fui denunciada. Condenada. E condenada pelo mercado, porque o Ministério Público, depois de 3 anos, o próprio Ney Belo julgou no TRF1 que o meu caso era uma coisa tão fora do comum, porque eu não tinha sido denunciada e eu estava sendo 3 anos investigada pelo Ministério Público, que não descobria nada. Tinham 6 inquéritos na Polícia Federal e o Ministério Público não sabia concluir esses inquéritos para me denunciar. E aí o Ney Belo acabou e mandou arquivar minha operação. E hoje, foi em 2022 isso, e hoje, quase 6 anos, eu fico fazendo trabalhos de consultoria, de amigos, muito aquém do que eu estudei, do que eu investi na minha carreira, tá? Eu gosto até de falar isso, eu sou uma das poucas mulheres que entrou no mercado financeiro há 30 anos atrás. Eu fui uma das primeiras presidentes da BRB-DTVM, em exercício, mas eu fui. E nunca tive nenhum problema com nenhum órgão regulador. Após esse evento, eu tenho mais de 10 processos, já tenho mais de, sei lá, quanto de multa eu já paguei, entendeu? Sem dinheiro, minha mãe teve que vender um apartamento para poder me ajudar, porque eu não consigo trabalhar para pagar o que estão me cobrando, entendeu? É uma referência circular. Como é que eu consigo trabalhar para pagar as multas que eles me impõem em cima de coisas que não fui eu que causei? Eu herdei. Na verdade, eu entrei numa diretoria que tinha problemas e eu tratei essa diretoria, reportei tudo aos órgãos reguladores, ninguém fez nada, entendeu? Por isso. Então, eu quero concluir aqui que a minha história é parecida com a do Torelli, esse espaço é super valioso, e eu agradeço muito a atenção de todos, tá?
Pode ser aqui? Pode. Bom, boa tarde. Bem? Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentando o André, a Luísa, eu cumprimento todos os membros do Conselho, todos os conselheiros, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, cumprimentando minha companheira Cleide, que é a nossa coordenadora dessa grande luta aí do Lawfare Nunca Mais, essa rede que tem jogado um papel muito importante de enfrentamento ao lawfare. Eu cumprimento todos os nossos companheiros aqui também, que são membros da rede lawfare ou vítimas de lawfare. Cumprimentar também essa iniciativa do Conselho Nacional ouvir a rede lawfare, porque uma coisa é certa, pessoal, nós nunca vamos ter democracia enquanto tiver o lawfare. O lawfare é o uso do sistema de justiça para destruir o adversário. E esse sistema de justiça é a estrutura do Estado, com toda a ferramenta e, sobretudo, com o uso do monopólio da violência do Estado contra o inimigo, que esse inimigo que é escolhido, em geral, isso só comprova com as vítimas do lawfare, são justamente as pessoas que lutam por soberania, por melhoria de vida para o nosso povo, que têm lutado para enfrentar grandes grupos econômicos e, sobretudo, enfrentar e defender o interesse nacional e que sempre em confronto com o interesse do império. Então, a Comissão de Direitos Humanos tem um papel assim muito importante, porque eu tenho certeza, através do Conselho, pela força do Conselho, a representação do Conselho com as entidades civis mais democráticas e aguerridas do nosso país e também a representação governamental, pode avançar muito na instalação de criar um observatório, um monitoramento da rede lawfare e dotarmos, né, de uma vigilância e, mais do que isso, né, também de instrumentos, de legislação e etc., porque a rede termina sendo um ponto de referência do enfrentamento do lawfare, o que nós todos passamos nesse período anterior, a começar pelo atual presidente da República, um dos maiores líderes do mundo, líder popular, e que foi vítima do lawfare. O uso do sistema de justiça para que ele não fosse candidato, o uso do sistema de justiça para prendê-lo e deixar fora de uma eleição e possibilitar a eleição de um fascista na presidência do Brasil. E nós sabemos as consequências para os direitos humanos do nosso povo com a eleição de um fascista. Portanto, eu julgo assim da maior importância esse espaço. Tenho certeza que, se organizarmos juntos com a sociedade civil, vamos poder enfrentar essa violência. Eu gostaria muito de dar esse depoimento mais geral, mas também se dá uma pequena... Porque, quando você sente na pele, você sabe o que significa essa violência, que a André já falou aqui, que o Torelli também já falou, a nossa companheira Márcia também, ex-prefeita, e tantas outras pessoas, tantos companheiros nossos. No meu caso, eu acabei um mandato, né, em 2014, e recebo, imagina, eu trabalhando na Fiocruz, eu sou servidor da área de saúde, estava trabalhando na Fiocruz, né, com minha residência fixa, sem ter um processo, sem ser ouvido. Absolutamente, a primeira coisa que chega na minha casa é um mandato de prisão. Você imagine isso. Isso não pode acontecer com nenhum cidadão, é evidente que nenhum cidadão, em qualquer instância, pode tirar sua liberdade, que é a mais sagrada, né, segundo a nossa Constituição, e pergunta qual é o motivo, então, da prisão. Porque é para investigar, E, na verdade, é só para te destruir, na verdade, o inimigo é escolhido, um dos alvos, um dos inimigos, você é preso, o processo, esse processo, até hoje, o que derivou desse processo, foi em probidade administrativa, eu ganhei por unanimidade,
Ainda tem uma parte do eleitoral, que também estamos ganhando. Enfim, a acusação que foi feita inicialmente, eles passaram um ano, né, foi feito por uma delegada da Polícia Federal, uma bolsonarista, quando começou o governo Bolsonaro, do Moro, ela foi para o governo federal, ficou os 4 anos, depois o Bolsonaro saiu, continuou ficando com o Bolsonaro até o final, e começou o governo agora, e voltou para a Polícia Federal. E, por incrível que pareça, está dirigindo uma delegacia importante aqui no Distrito Federal, a principal. A denúncia dela, o Ministério Público levou um ano. Olha, o Ministério Público, esse que vocês viram aqui falar, pequenos depoimentos aqui, passou mais de um ano para fazer a denúncia, refez toda a acusação dela, porque não tinha pé nem cabeça para poder acusar alguém, mas levou uma pessoa à prisão, uma pessoa pública que estava saindo do governo, que o grande objetivo é destruir a pessoa, junto à opinião pública, macular definitivamente, condenar antecipadamente, que são verdadeiros justiceiros para massacrar. Por isso que uma das estratégias, isso aconteceu comigo, o Torelli acabou de falar, isso é a quantidade de processos. A quantidade de processos é uma das estratégias do lawfare. Eles me enfiaram quase 30 processos comigo, eu já ganhei tudo, praticamente. Não tem um que tenha consistência, tudo ganha por unanimidade, porque o objetivo, quando é feita essas denúncias, você sabe que ela não tem consistência, você quer só destruir a pessoa, a imagem, quer estrangular economicamente, quer tirar o emprego, quer botar um bocado de processo para a pessoa massacrar, amanhã vai perder, porque não tem consistência, mas o objetivo já está atingido, que é destruir o adversário, destruir o inimigo, usando o Estado para destruir. E nós fomos vítimas porque estavam em posições, nesse momento, mas podia ser qualquer um de vocês que naquele momento estivesse fazendo um enfrentamento com esses setores da extrema-direita no Brasil. É isso, basicamente isso. Não tem... claro, e compreender isso foi o motivo pelo qual a gente resistiu e resiste, ganha tudo, porque senão você imagina, a pessoa que você tem uma vida pública, pelo menos de 35 anos, fui deputado estadual, federal, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, fui membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal por vários mandatos, e sem processo, sem nada, sem nunca ter sido acusado, e a primeira coisa que você recebe é um mandado de prisão. É para destruir, é para arrebentar. E isso é feito com a estrutura do Estado. Essa é a questão central, que merece uma atenção especial da Comissão de Direitos Humanos para enfrentarmos, criarmos mecanismos, porque hoje nós estamos falando de pessoas, mas, já concluindo, mas também, pessoal, o lawfare, ela destrói democracias, o lawfare dá golpe de Estado, o lawfare atua, como o Cleide fez excelente síntese no início, inclusive em vários países do mundo. Agora não precisa dar um tiro ou botar um soldado ou fazer como os Estados Unidos fez aqui em 64, que mandou aqui a esquadra naval toda para, caso os quinta colunas não tivessem sucesso no golpe, eles invadiriam o Brasil para dar posse aos traidores da pátria e da Constituição do Brasil. Não precisa mais isso. Basta recrutar algumas pessoas, treiná-los lá fora, vir aqui dentro, dizer o que fez, como fizeram com esse Moro, como fizeram com os procuradores, e seus adestrados procuradores do Moro, para poder destruir a democracia, para poder destruir a economia brasileira, para poder entregar, inclusive, as informações da Petrobras para o interesse de fora e também da indústria pesada e todo o setor econômico competitivo do Brasil que queriam destruir com essa ação. Esse é um papel de grande dimensão do lawfare, por isso que mereceria, sem dúvida, eu quero parabenizar pelo espaço e dizer que a gente tem muita confiança em vocês e no Conselho para que a gente possa criar esse observatório, monitorar, como um dos instrumentos, e dotar, inclusive, do ponto de vista da legislação, para defender a democracia. Para defender a democracia. Não estamos nem defendendo aqui a situação individual. Essa situação individual é um exemplo da violência do uso do sistema de justiça contra um determinado adversário. E essas pessoas que fizeram isso estão todas ainda aí. Todas aí. Hoje o espaço, né, o Supremo fez alguns enfrentamentos, etc., mas é só ter condições políticas para poder agir, e as próximas vítimas serão outras pessoas que estiverem na frente deles, impedindo o desenvolvimento do Brasil, um Brasil mais justo, um Brasil soberano. Você não tenha dúvida disso, que isso não pode continuar amanhã. É isso. Opa, desculpa. Pode ser isso.
Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que é emocionante a gente poder estar aqui, né, num espaço como esse, trazendo a nossa história. Cleide, um dia desse, estava dizendo que as vítimas falam demais, mas é porque a gente tem um silêncio profundo e extremamente injusto. Então, se as coisas que nós vivemos e que nós estamos trazendo aqui não representarem violação dos direitos humanos, eu não sei o que representa. Eu sou professora de EJA, fui secretária de Educação do meu estado e depois prefeita da minha cidade. Eu fui surpreendida às 5 horas da manhã com 3 carros da Polícia Federal que derrubaram o portão da minha casa, porque eu moro num sítio e não tem campainha, e eles disseram que tocaram, ninguém atendeu, eles tiveram que derrubar, né? E não imaginava nunca isso, porque a operação lá na Paraíba, que é conhecida como a Lava Jato da Paraíba, a Operação Calvário, ela era focada no universo da saúde, onde eu nunca atuei, eu sempre fui da educação, né? Mas aí chegaram dizendo que era busca e apreensão, e logo depois me mostraram um mandado de prisão, e eu fui levada para a Polícia Federal, fiquei de cedo da manhã até a noite numa sala sem ninguém aparecer, ou seja, não tomei café, não almocei, não jantei. Fui levada depois para a Central de Polícia, onde passei a noite, numa cela que não tinha cama para deitar, nem colchão, nem nada, toda cheia de fezes, no teto, na parede, no chão, em todo canto. No dia seguinte, eu fui levada para a audiência de custódia, que foi o único momento nesses 5 anos que eu tive de frente de alguém do sistema de justiça, e o juiz me perguntou: a senhora sabe por que está sendo presa? E eu disse: não, eu queria entender. E ele diz: a justiça não lhe deve nenhuma explicação. A senhora é quem deve explicação à justiça e à sociedade pelos crimes que a senhora cometeu. Então, isso na audiência de custódia, eu, de fato, não sabia por que eu estava ali, não tinha a menor ideia por que eu estava ali, porque os policiais que me levaram preso da Polícia Federal, eles eram daqui de Brasília, né? Depois disso, eu saí, depois de 5 dias do presídio, eu fui levada para o presídio, depois da audiência de custódia, o presídio feminino da Paraíba. Fiquei 5 dias lá. Depois, por força de um habeas corpus, eu saí e fui para casa, e na votação de se o habeas corpus permanecia ou não pela turma, permaneci a liberdade, mas vieram as cautelares. Eu fiquei 2 anos de tornozeleira, né, presa na minha cidade e na minha casa. A denúncia que foi feita pelo Ministério Público era de quando eu era secretária. Eu fui secretária de 2011 a 2014, e eles disseram que eu contratei um OS que só foi contratada por alguém em 2017. Eu não estava nem lá, não era eu a pessoa que tinha feito esse contrato, que não tem nenhum crime nesse contrato, mas não era eu a pessoa. E o Ministério Público nem se preocupa em fazer denúncias que levem pessoas presas, denúncias falsas, mentirosas, sem nenhuma base. Para vocês terem uma ideia, na Operação Calvário, da parte da educação, tem 800 páginas, e não tem o meu nome em uma linha. No meu nome não aparece. Mas, até hoje, eu não tive nenhum encontro com ninguém do sistema de justiça. Agora, é muito importante a gente falar aqui, destacar essa questão da violação dos direitos humanos. Então, nós estamos no lugar certo, né, de fazer valer isso e de ter pessoas, organismos que prestem atenção no que está acontecendo no Brasil, porque não são as pessoas, como o governador Agnello acabou de falar, né? Não são as pessoas. Isso já bastava, né? Essa já é a função de quem lida com a violação dos direitos humanos. Bastava isso, mas não é esse o maior problema. O maior problema é que, quando eu sou uma prefeita super exitosa, que transforma o município, que dou voz e vez a 3 quilombos, a 3 aldeias indígenas, a 16 assentamentos rurais, quando eu tiro a educação, que só tinha 5% de alunos leitores na rede, eu tiro o IDEB, que era o penúltimo do meu estado, e coloco no 23º lugar, com apenas 2 anos de trabalho. O governador sabe o que isso significa de esforço. Quando a emancipação dessas pessoas acontece e eu sou impedida de voltar para o meu lugar, porque eu continuei prefeita, mesmo de tornozeleira, eu continuei. E, nesse ano de 2020, que foi o ano da pandemia, eu tive um investimento de 70 milhões de recursos próprios em obras dentro do meu município. Ou seja,
Fiz uma gestão superativa, inclusiva, com tecnologias de participação cidadã. Quando isso é interrompido, porque para fazer a campanha de reeleição, eu estava de tornozeleira impedida de sair de casa, ou seja, não pude fazer campanha, e o governo que mandou na minha cidade por mais de 50 anos, o mesmo povo, volta para o poder, esse povo que não tinha nem prefeitura, porque não precisava, que era tudo da mesma família, esse povo que tinha um juiz que alugava os carros para o município, não tinha nenhuma licitação, não tinha nada. Esse povo que o ex-prefeito, que foi prefeito 18 anos, morreu esse ano e foi enterrado com um cipó de boi com o qual ele chicoteava as pessoas na rua, na praça pública, quando contrariavam ele, esse povo voltou para o poder. Então, quem perde é o povo. Né? Nós sofremos, já estou concluindo, nós sofremos a violação, nós sofremos a tortura, como diz José Genuíno, que sofreu tortura na época de 64, né? Aquela tortura de choque, de estupro, de tudo que a presidenta Dilma também viveu. Agora a tortura é na mídia. A gente bota a cara do lado de fora e é perseguido pela mídia. Então, eu queria, só para encerrar, destacar que o lawfare, muita gente estranha, inclusive porque o nome é em inglês, o que é uma forma de rejeitar essa luta, porque nós temos 350 mil nomes em inglês, inclusive dentro da gestão pública. Eu estou voltando agora, depois de 4 anos sem conseguir trabalho, estou voltando agora, hoje eu trabalho no IFAM, estava no Ministério dos Direitos Humanos, mas existem vários nomes dentro da administração pública em inglês, então não tem que ter esse tipo de rejeição, mas o lawfare, ele precisa do sistema de justiça, entrando na política, se adonando da política, ele precisa da mídia, né? Essa mídia vendida, corrupta e fascista, e ele precisa dessa ideologia política, que é a ideologia excludente, essa ideologia neoliberal. Então, é esse conjunto dessas 3 peças que fazem o lawfare, e o objetivo final é justamente se adonar da soberania nacional. Então, isso é muito maior que nós. Muito obrigada, e eu espero, de fato, que vocês abracem essa causa com a gente. Tá? O Acioli, Cancellier, ele está tentando entrar na reunião, mas nenhuma das pessoas que estavam inscritas para entrar conseguiu acessar. Ele pediu que eu fosse a voz dele nesse encontro. Mas eu preciso dizer, e estou vendo aqui o Admilson, né, que é da imprensa, que também não conseguiram entrar na reunião, o Jailton, que é mediativista baiano, que estava lutando em defesa das pessoas, né, que têm problemas, lutas por terra, essas coisas todas. Ele ia entrar aqui hoje também, já está vitimado, aí, respondendo a inúmeros processos. O Camilo Toscano e a do Reina também não conseguiram entrar, se tornaram vítimas do lawfare porque fizeram um documentário denunciando as violações aos direitos humanos na Operação Calvário. E o Agnello mencionou a questão da Polícia Federal. Esse é o dossiê que relata o martírio do delegado Fanton, que foi um delegado que foi atraído para a Lava Jato e, sob pretexto de uma outra operação, depois eles o jogaram para investigar um tal de uns, como que se chama? Dissidentes. Ao investigar esses supostos dissidentes da Operação Lava Jato, o que ele descobriu foi, acho que, 500 páginas de crimes cometidos por aquela organização criminosa integrada por policiais federais, promotores de justiça e juízes que criaram esses simulacros, né? O que eu diria deles? Né? Esses fantoches que os representam, os que se reivindicam Moro e Dallagnol da Paraíba, Moro e Dallagnol de Brasília, Moro e Dallagnol do Rio de Janeiro. Em todo lugar tem uma dessas pessoas violando o direito das pessoas. Ele entrou com 3 representações, estão aqui as representações que ele entrou. Eu já bati em muitas portas, eles também já bateram em muitas portas, entregaram isso aqui para o diretor-geral da Polícia Federal, para o superintendente da Polícia Federal e para o ministro Dias Toffoli, e está parado. Porque, se alguém decidir olhar para essa quantidade de prova que está aqui, vai descobrir e saber como desmontar essa organização criminosa denominada Lava Jato. Então, estamos aqui falando em nome de todas as pessoas que não vieram, pessoas que estão vivendo em alto exílio, e muita gente que tem muita esperança no trabalho de vocês. Obrigada pela oportunidade. Queria só fazer um registro que deve ser a questão do ingresso, do link de ingresso, deve ser alguma coisa relacionada ao aplicativo, a baixar o aplicativo Teams, alguma coisa nesse sentido. Tem um dos convidados, Leonardo Deptulski, que ele conseguiu entrar, ele está na sala. E não recebemos aqui
na sala outras demandas de ingresso. Talvez as pessoas tenham tido realmente problema com o aplicativo Teams e eu fico muito penalizada, muito embora a gente também não tenha mais tempo, né, porque o tempo é o nosso contingente. Apesar de estarmos todos muito envolvidos com a escuta e com a importância, a magnitude do que vocês trazem. Aí eu com essa explicação, André, te devolveria aí a condução. Muito obrigado, conselheira Luísa. Agradecendo, em nome da nossa presidenta Marina Derma, também a presença de todas as pessoas que integram a rede Lawfare Nunca Mais. Parabenizar a conselheira Luísa pela inserção dessa pauta. De fato, esse é um tema urgente, é um tema que a gente não pode mais postergar o seu debate. Eu, como defensor público federal, atuo no TRF da 5ª Região, portanto, com ações penais originárias e denúncias de prefeitos e prefeitas, e que muitas vezes chegam, por incrível que pareça, para a Defensoria Pública da União, e posso sei exatamente do que se trata, denúncias infundadas, muitas vezes sem o respeito ao devido processo legal. Também como membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, esse é um tema que também me é muito caro, e, por isso, agradeço por terem trazido esse tema também aqui para o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Esses casos de assédio processual têm se discutido esse tema no âmbito do processo civil, né? Eu vinha conversando com a conselheira Virgínia, isso atinge, né, Greg, diversos jornalistas, comunicadores, atinge também uma espécie de lawfare administrativo, então juízes, promotores, promotoras, juízas, defensores públicas, enfim, agentes do Estado que se colocam no campo progressista, em geral, são e foram perseguidos também em procedimentos disciplinares. Então, de fato, é um tema latente. O Fórum Social Mundial Justiça e Democracia também adota esse tema como um tema central no debate sobre democracia. Portanto, penso que a gente deve, sim, adotar medidas concretas relacionadas a esse tema. Do que eu extraí do debate, me parece que houve já uma proposta, eu acho que no período de transição, foi o que eu entendi, direcionada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para a adoção de medidas. E aí, penso que seria o caso, talvez, Luísa, de expedirmos uma recomendação ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para que implemente essa medida que foi aprovada, foi votada e aprovada. E, em relação ao observatório, confesso que fiquei com a dúvida sobre o melhor locus para a Constituição. Eu penso que existem duas medidas que nós devemos adotar. Uma primeira é essa mais urgente, de recomendação já ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para que adote aquela proposta que foi já votada. Mas uma outra é talvez uma resolução do CNDH regulamentando o que é o lawfare e as formas de combate e enfrentamento ao lawfare. Então, esse é uma saída, a resolução. A outra é a recomendação. E nessa recomendação, eu penso que a gente deve fazer, talvez não na recomendação, mas independentemente dela, fazer um diálogo também com o CNJ. Né? Porque, enfim, é o Conselho Nacional de Justiça o espaço, sobretudo, para a regulamentação da ação e do enfrentamento ao assédio judicial. A ministra Nancy Andrighi bem caracterizou esse conceito de assédio processual no processo civil, que eu acho que se aplica perfeitamente ao processo penal. Então, para a gente seguir a ordem, eu só peço aos conselheiros, são 5 para as 5, e a gente ainda tem alguns itens na pauta para debater. Então, eu só peço realmente a objetividade aos conselheiros para a gente superar esse tema. Pois não. Eu queria explicar que, quando da realização do PPA, a gente tinha que vincular a proposta a um ministério, e nós decidimos vincular ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, porque foi o ministério que havia nos recebido. Nós tivemos 2 reuniões lá com a secretária executiva. No entanto, criar uma rede nacional de monitoramento e combate ao lawfare, eu penso que é algo que só seja possível se partir de uma articulação superior, ou seria a presidência da República. Perfeito, é o que eu tinha imaginado. Tá. Pode encaminhar para a Secretaria-Geral da Presidência para que analise. Pela ordem, me parece que foi o conselheiro Antônio, depois o Admilson e a Virgínia, e a Maria das Neves, e a gente encerra na Maria das Neves. Conselheiro Antônio, por favor. Obrigado, presidente. Bom, ao longo desse tempo todo, nós que sofremos, desde aqueles episódios de 2013, o golpe da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, a eleição de Bolsonaro, nós compreendemos, de que tudo que está por trás disso, seja aquela rede de fake news, e aqui não deixa de ser uma forma de fake news também, só de caráter jurídico,
né, que fere mais do que as outras fake news, né, porque são acusações infundadas, sem provas, mas que, diferente de outras que depois você só apenas desmente, essa acaba com a reputação das pessoas, né? Então, eu acho que todo esse processo, né, foi um grande ataque, que isso não acontece apenas no Brasil, mas um ataque ao Estado e à nação brasileira, né, um ataque a um projeto nacional autônomo de desenvolvimento industrial, né, pois ataca as principais empresas de base do nosso país, né, foi um ataque ao nosso povo, à nossa democracia, ao Estado Democrático de Direito, e que destruiu centenas de milhares de reputações. Hoje, alguns deles estão fora, né, do sistema judiciário, do Ministério Público, né, o Dallagnol e outros, né, são vários, acho que muito menos do que deveriam, né, e isso só é possível por causa desse conluio que, de fato, existe, né, que setores do judiciário, né, que sem menor compromisso com o país, políticos de extrema-direita, né, certos empresas internacionais têm interesse, né, que empresas nacionais venham a sair do mercado, né, e esse mercado ele tem pai e mãe, né, ele tem pai e mãe e geralmente não estão aqui no Brasil, né, isso é formulado naturalmente fora do Brasil, e que conta, né, como forma de espalhar, né, essas informações e criar um senso comum da grande mídia, né. Então, esse é o cenário que cria essa situação, né, esse crime, né, que vem de longo tempo, né. E, quando a gente olha, um dos fatos que foram colocados é que parte daquele dinheiro, né, dos supostos crimes da Petrobras, né, 2,5 bilhões, viriam para um fundo do Ministério Público a ser administrado por uma espécie de uma ONG de Deltan Dallagnol, né? Ou seja, é um cara que tinha interesse direto, né, no retorno financeiro que aquilo daria para ele, né? E os Estados Unidos diriam, você vai administrar esse dinheiro aqui como se fosse uma forma de pagamento, de recompensa pelo que ele fez, né? Moro, volta e meia, ia para o Departamento de Estado americano prestar conta do que estava sendo feito no Brasil, né? Ou seja, uma coisa absurda que eu nunca vi em nenhum outro país que se diga soberano, né? Então, acho que esse observatório pode ser uma vacina, né, pode ser um contraponto, pode ser uma forma de neutralizar esse processo que ainda não cessou. É isso. Obrigado, conselheiro Antônio. Lembrando que esse toque significa que passou o tempo, então, para concluir, certo? Acabei na hora, então. Foi você é pontualíssimo. Você já não é a primeira vez que o conselheiro é sempre muito pontual. Conselheiro Admismo, por favor. Boa tarde. Pode me chamar de Greg, viu, André? Tá. Eu sou o coordenador do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E aqui dentro do Conselho eu coordeno uma comissão que trata da questão do direito à comunicação e à liberdade de expressão. E a gente tem recebido várias denúncias e estamos tentando tratar. Então, eu agradeço a companheira Luísa de Marilac por proporcionar esse momento, porque me resgata a possibilidade de tratar uma pendência que eu tenho para com esse pleno, né? Nós tivemos aqui uma oitiva com o Breno Altman, que é jornalista, onde ele nos trouxe uma série de elementos, inclusive tratando da questão do SLAPP, que também é uma prática que é utilizada nessa estratégia neoliberal para criminalizar as pessoas, e saiu daqui como decisão desse pleno, eu e a conselheira Camila, que é do COI, de a gente sentar para fazer uma recomendação sobre essa questão. Não tivemos o tempo nem a possibilidade para. Então, eu queria, assim, aproveitar esse momento para a gente trocar contatos, e aí eu vou viabilizar uma reunião, André, da Comissão de Comunicação e Expressão, convidar a Comissão de Litigância, convidar a GUCOI, e convidar todos os conselheiros que representam aqui, entidades que estão ligadas a esse debate, para que a gente possa pensar quais os tipos de ações que a gente pode desenvolver para fortalecer essa questão. Porque eu acho que as resoluções e recomendações que a gente emita são importantíssimas, mas eu acho que a gente tem que levar esse debate à frente, para dentro do Congresso, para a Secretaria-Geral da Presidência, e eu acho que a gente tem condições do Conselho viabilizar algo nessa perspectiva. Então, essa proposta que eu trago de a gente dar
consequência a algo que está pendente comigo. Então, eu vou estar viabilizando isso aí. Vou ter o prazer de receber vocês na reunião da comissão e a gente tentar trazer os representantes dos diversos espaços que tratam dessa questão para esse debate, para a gente ver de que forma a gente pode estar atuando de uma maneira mais organizada. Então, é isso. Obrigado, Greg. Na sequência, conselheira Virgínia. Bem, boa tarde. Bom, parabenizar, né, Luísa, pelo importante debate. Eu estava aqui me contorcendo, porque é revoltante, né, esse debate e as condições, não é? Eu estava falando com o André aqui, eu sou jornalista, e nós temos debatido muito o assédio judicial aos jornalistas, não é? Fizemos, inclusive, vários debates com o MPF do Rio de Janeiro. E eu sou muito amiga também, e participo de algumas conversas, com o Henrique Pisolato, que faz também esses debates no Rio. E, assim, eu acho que esse é de extremo interesse do governo. Eu não entendo quando que vai cair a ficha, né? Porque parece que vai cair um meteoro, mas não cai a ficha do governo em perceber que tem que implementar uma política de segurança, que tem que fazer esse debate, que as pessoas estão pagando um preço muito alto por tudo que tentaram fazer contra esse país. Essas pessoas estão aí, elas continuam fazendo na nossa cara, deliberadamente, isso aqui é prova. Então, eu acho que nós podemos sair daqui, presidente André, com uma resolução, não é? E fazer contato com a Secretaria da Presidência da República, com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e tentar abrir a cabeça dessas pessoas, porque não é possível. Nós estamos entrando num processo eleitoral daqui a pouco, e, dependendo do que acontecer em outubro, vai ser o resultado para 2026. Não é possível que permitamos que esse estado podre de coisas continue nesse país. Não é possível. Então, eu acho que nós precisamos dar uma chacoalhada no nosso governo. Eu não vejo outra alternativa. Eu não vejo, diante de tudo que a gente tem acompanhado lá através dos jornalistas, tem jornalista que tem 126 processos. É para matar a pessoa. E eles estão aqui, nós temos aí um governador, prefeita. Então, nós precisamos escancarar esse debate. Ele está muito assim, junto conosco, ele está muito... tem que ser expandido para todo o país. Esse é um debate necessário. Mas a população, os movimentos, nós estamos falando com nós mesmos, né? Então, acho que a gente tem que levar isso para o Congresso, em que pese o Congresso ser... ter aquelas pessoas lá, mas eles também têm falhas. Então, nós precisamos gritar, e gritar bem alto. É isso. Muito obrigada, hein? Muito obrigada pela importante discussão. Obrigado, conselheira Virgínia. Você tem. Conselheira Maria, por favor. Obrigada, presidente. Parabenizar a nossa conselheira Luísa pela propositura dessa pauta, saudar a todos que vêm até nós nesse momento, a esse movimento tão importante, trazer essas denúncias, e dizer que o tema ele é urgente e necessário, e que não é possível avançarmos sem uma aliança profunda entre os três poderes no nosso país. É preciso que a gente envolva também o judiciário nessa pauta. E, imediatamente, André, eu quero sugerir que nós possamos solicitar uma audiência com o ministro Zanin, que, inclusive, foi sabatinado prioritariamente com essa pauta no Congresso Nacional e é autor do livro tema do nosso debate como uma proposta introdutória no direito brasileiro. No movimento de mulheres, nós temos nos deparado também com essa violência de gênero, dentro dos entraves familiares, das varas de família. Então, eu diria também que tem essa violência com cunho racial, porque entra contra aqueles que não têm poder aquisitivo. Ainda resistem aqueles que têm minimamente poder aquisitivo de, como vocês falaram, empenhar a sua vida política e também o seu patrimônio para defender-se nesses processos. Então, de imediato, eu gostaria de sugerir que nós também buscássemos o Supremo Tribunal Federal para dialogar, na pessoa, sobretudo, do ministro Zanin, que tem sido, do ponto de vista do teórico brasileiro também, né, do direito, do pensamento brasileiro do direito, introduzido essa pauta. Eu acredito que nós podemos futuramente propor também um
seminário através do Conselho. A gente está perto das nossas eleições aqui do Conselho, mas esse tema carece estudo e aprofundamento para que a gente consiga, inclusive, apresentar as suas 3 dimensões que, nesse momento, me parecem muito claras. A dimensão política, a dimensão de gênero e a dimensão racial. Então, acho que a gente precisa aprofundar e compreender que essa luta se dará no Parlamento brasileiro, dentro do governo, mas também chamando o Judiciário para somar conosco nessa luta. Obrigado, conselheira. Conselheira Luísa. Bom, só para a gente poder encaminhar, né, eu penso que aqui o André já delineou, nós temos duas frentes, né? Eu acho que temos essa frente da elaboração da resolução, e eu penso que nessa frente da elaboração da resolução cabem todas essas articulações, né, relacionadas à construção mesmo de uma resolução que o CNDH ele possa traçar parâmetros, né, para uma eventual futura normativa federal, nacional, a respeito do tema, que envolve, né, procedimentos e ações do sistema de justiça, de todos os atores do sistema de justiça, e envolve procedimentos e ações relacionadas também aos meios de comunicação. Eu penso que né, então, eu acho que a gente tem aí esse tema, ele está perpassando, né, ele perpassa a atuação do sistema de justiça, perpassa a atuação, né, dos meios de comunicação, e, portanto, eu acho que, para a elaboração dessa resolução, e aí é por óbvio que a gente conta com a rede como parceira para que isso aconteça, né? Eu acho que sair uma resolução do CNDH nesses termos vai ser muito rico para nós, enquanto construção aí de um alicerce normativo, jurídico, para que a gente possa avançar. Eu sou membro do Ministério Público e, portanto, acredito no Ministério Público como instrumento de realização de justiça e de justiça social, e portanto, fico muito triste quando eu vejo esses exemplos, né, que vocês trazem de um Ministério Público acusatório, sem conexão com o interesse público, sem conexão com o interesse social, e eu penso que assim somos muitos os que querem um Ministério Público democrático, de acordo com a Constituição, e que tem todas essas funções tão nobres, né, de defesa das populações mais vulneráveis. E, da mesma forma, a Defensoria Pública e o sistema de justiça. Então, eu acho que a gente pode ter o seguinte, de um lado, essa articulação para a elaboração da resolução, que aí eu acho que Greg traz o delineamento aí na própria comissão, eu acho que pode ficar ali na comissão, com participação de alguns convidados, né, da comissão do Greg, que já estava com esse dever de casa. E, em relação à recomendação, eu penso que é algo muito mais rápido e muito mais simples, e que, de certa forma, Cleide me passou aqui já um documento, que foi o documento de projeto para a criação do observatório, que, na verdade, eles têm como pretensão, né, como se tem como pretensão de política pública imediata. Eu entendi, André, que o que a rede propôs como política pública imediata ao Ministério tenha sido exatamente a criação do observatório, tenha sido isso. Então, a recomendação viria nesse sentido, né, de que o Estado brasileiro, e aí a gente pode até modificar, né, não ser ao Ministério, mas à Presidência da República, né, construa as bases para uma política de monitoramento, de controle, e aí a gente trabalha a resolução. Então, assim, acho que essa recomendação eu posso junto com a Cleide, de repente, né, se Cleide minutar um início e aí circular entre os colegas aqui do Conselho, os colegas das comissões, né, e a gente possa estar fechando isso para a próxima plenária. E, em relação à resolução, eu acho que ficaria aí a comissão do Greg responsável aí por essas articulações para a gente construir essa resolução. Eu sugiro dessa forma, não sei o que vocês acham. Concordo, Luísa. Eu penso que a gente, para ser bem pragmático, e considerando já o adiantado da hora também, a gente pode fazer o seguinte, como sugestão, viu, Cleide? Se você puder encaminhar para a gente pode já transmitir para ti um modelo da nossa recomendação, para você, se quiser, já ir ajustando, e aí você enviaria para o e-mail do CNDH, a Secretaria Executiva vai te passar o e-mail, uma minuta, uma proposta.
E aí, assim que chegar essa proposta, a gente já sobe no Drive e fica aberto para todos os conselheiros que queiram contribuir com a recomendação. Isso para a recomendação para a Secretaria-Geral da Presidência da República para que estabeleça a base para o monitoramento do lawfare por meio, por exemplo, de um observatório. E em relação à resolução, a mesma sugestão para que o assessor técnico ou a assessora técnica responsável pela comissão do GREG já abra um documento no Drive com a resolução para o lawfare e o SLAP, né, que também é uma discussão que foi trazida lá na comissão. E aí a gente vai, numa reunião da comissão de comunicação, a gente faz um debate que envolva o CNJ, CNMP, representantes, né, do CNJ, CNMP, e, enfim, outras entidades e, evidentemente, integrantes da rede. Tá bom? Então, alguma objeção a esses dois encaminhamentos? Não? Então, considero aprovados à unanimidade essas duas medidas. Tomem nota para que a gente possa avançar. Agradeço imensamente, Cleide,